E agora a gente viaja para Londres, conversar com o nosso correspondente Ulisses Neto, que já está aqui prontinho para trazer as últimas informações da Europa para todos nós do Jornal da Manhã. Ulisses, bom dia. Enquanto ontem a gente observou aqui em São Paulo que por conta do mega rodízio houve uma certa lotação no transporte público, Londres decidiu diminuir a capacidade, de metrôs que operam. Exatamente isso, Kalina. Aqui em Londres, meio-dia, mais 38 minutos agora. Antes de falar da situação do metrô, uma notícia que acaba de ser anunciada pelo chanceler aqui britânico, pelo ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, sobre o programa de proteção de renda e emprego no Reino Unido. É um esquema muito diferente do que está acontecendo aí no Brasil, que é só ter uma tentativa de apagar um incêndio, dar um bônus, aí, um crédito de R$600 para as pessoas, e ainda assim a gente está vendo que não está funcionando direito. Aqui no Reino Unido, o governo britânico tem um amplo programa que paga até 80% dos salários para os funcionários empregados, num esquema que seria semelhante à CLT, os full-time employees aqui no Reino Unido. Esse programa deveria acabar em junho e o Rishi Sunak, que é o ministro das Finanças britânico, acabou de anunciar que esse programa vai ser estendido até o final de outubro. E isso significa que o governo britânico vai continuar pagando os salários ainda por boa parte deste ano, por quase um período total de 8 meses por conta da pandemia de Covid-19. O ministro britânico também afirmou que haverá uma fase de transição neste programa, em que os empregados que inscrevem seus funcionários nesse sistema para o governo pagar o salário deles, a partir do meio do ano, eles vão poder receber esses funcionários de volta num esquema de trabalho meio período, vamos dizer assim, e aí o governo dividiria a conta com os empregadores numa tentativa de baixar as despesas desse programa, que são muito altas, viu? Em real, daria o equivalente a mais ou menos 100 bilhões de reais por mês que o governo britânico está despendendo, gastando neste pagamento de salários para tentar proteger de alguma forma a renda e também o emprego aqui no Reino Unido. Falando sobre o novo normal da Europa, que vai começando a ganhar forma à medida que os governos também estão abrindo suas economias novamente. O pior da pandemia de coronavírus, dizem as autoridades locais, já ficou para trás por aqui, mas o medo da segunda onda de contaminações é grande. Então, o prefeito de Londres, por exemplo, já anunciou que o metrô da cidade será apenas uma vaga lembrança do que era antes, ainda nos próximos meses. Com a liberação do trabalho na cidade, para quem não pode ficar em casa, o sistema de transporte prepara ações drásticas para evitar aglomerações. A ideia é que o sistema, o segundo mais extenso do planeta, opere apenas com algo entre 13% e 15% da sua capacidade. Somente com esse nível de redução vai ser possível manter a distância mínima de 2 metros entre passageiros, que é a recomendação oficial do governo. Ainda não está claro como esse controle vai ser realizado, mas desde ontem as grandes estações passaram a ter mais agentes nas plataformas, algumas também já estão operando com apenas uma entrada e uma saída para diminuir o fluxo de pessoas, e ao liberar o retorno ao trabalho, o primeiro-ministro Boris Johnson pediu que os britânicos evitem o transporte público. É algo que é bastante complicado de se fazer, sobretudo aqui na capital do país, onde andar de carro é caro e quase inviável para quem vai ao centro. Mas, é claro, também existe um equilíbrio importante para a economia. O governo está gastando muito dinheiro para tentar proteger os empregos e precisa que também haja algum tipo de atividade econômica. Várias empresas já estão retomando os seus trabalhos por aqui. As grandes indústrias, por exemplo, retomaram suas plantas depois do anúncio do governo. Montadoras como Bentley e Toyota retomam suas linhas nessa semana, mas também parcialmente e com restrições para os funcionários. E outras grandes cadeias, grandes redes como Starbucks e Burger King anunciaram que vão reabrir suas lojas aqui na Inglaterra, mas apenas para vender produtos para viagem. O consumo nas lojas continua proibido por enquanto. Uma tentativa de trazer alguma normalidade para o país depois de 8 semanas de quarentena, com as regras sendo relaxadas aí aos poucos aqui na Inglaterra. Kalina. Pois é, devagar e sempre, Ulisses? Obrigado pelas informações. Ulisses Neto, diretamente de Londres.